a disciplina de Matemática para Ciências Biológicas irei apresentar a atividade NPC, que é uma resolução de exercício em microaula. Essa apresentação ela será dividida, portanto, em tema, contextualização, desenvolvimento, considerações finais e referências. O tema escolhido, portanto, foi crescimento de tilápia em cativeiro e será realizada, portanto, a cálculo de função. E isso é uma microaula em PowerPoint de 5 a 10 minutos apresentada como requisito a provimento da disciplina mencionada no curso de Ciências Biológicas da Universidade Estadual do Ceará. Bom, contextualizando, a tilápia é o segundo peixe mais consumido do Brasil, segundo esses autores, Camolese 2019. Eles ainda trazem, portanto, como o peixe tem seu estilo de vida, né? Ele tem postura de ovos, depois se desenvolve na fase juvenil e adulta, vive aproximadamente 10 anos, tem dimorfismo sexual, a fêmea é diferente do macho, nos seus aspectos de características, entre outras características, mas uma em especial é a conversão alimentar dela, que é 1,3 de ração para 1 quilo de tilápia. A alimentação em cativeiro, portanto, tem o objetivo do ganho de pesos em menor tempo possível. E, para isso, são utilizadas as rações proteicas. Uma delas é a farinha de peixe. Farinha de peixe, portanto, tem boa disponibilidade de aminoácidos, ácidos graxos, minerais e vitaminas. Porém, tem um custo de implementação, né, na produção, principalmente dos animais em tanques. E também é requerida a diminuição dos desperdícios com teores não digestíveis, ou seja, o animal ele vai consumir até um ponto que ele não digere mais, não converte mais em carne. Portanto, esse artigo que eu vos trago, intitulado Níveis de farinha de peixe em rações para tilápias juvenis, desses autores, ele tem o objetivo de avaliar os níveis de farinha de peixe na ração para o desenvolvimento de tilápia e vamos demonstrar, através de um cálculo de função de proteína bruta da carcaça dessas tilápias versus os níveis de farinha de peixe consumida. Os autores criaram uma tabela de composição da dieta, que foi base na farinha de peixe, nessas 5 proporções aí demonstradas na tabela 1. O experimento foi com 140 tilápias, foi um experimento casualizado, né, com repetição em 4 vezes. A ração ela foi oferecida em pellets por 45 dias e depois da terminada a proteína bruta das carcaças dessas tilápias. Algumas variáveis também foram observadas pelos autores, uma delas foi o ganho de peso e o peso da carcaça final. Mas o que nos interessa é essa, né, a tabela 4, que é a proteína bruta na carcaça, de acordo com os 5 tipos de quantidade de farinha de peixe fornecida na ração. E aí tivemos valores brutos em porcentagens respectivamente demonstrados aí. Então, os autores encontraram essa equação através de suas análises estatísticas, onde o Y é o eixo vertical do gráfico e representa o ganho de proteínas na carcaça de tilápias e o X é o eixo horizontal dos teores de farinha de peixe oferecido. A questão, portanto, que iremos resolver é como é que podemos demonstrar graficamente, utilizando a equação encontrada por esses autores, os valores de proteína na carcaça com diferentes teores de farinha de peixe. Bom, aplicando os valores de teores de farinha de peixe, né? Ou seja, o Y, quando a gente tem aquele primeiro estágio, ou seja, 0 de farinha de peixe, substituindo na equação, a gente vai ter esse valor, 11,452, que no gráfico, mais ou menos, num gráfico construído previamente, a gente poderia ter o eixo Y da proteína bruta da carcaça do animal e os níveis de farinha de peixe. No 0, a gente teria esse ponto aqui. Bom, aplicando os demais valores, né, de quantidade de farinha de peixe, obteremos esses valores de Y, que serão as coordenadas do y vertical. E construindo o gráfico representativo para isso, teremos o seguinte gráfico, né, onde teremos os 5 pontos que formam essa reta ascendente. Ou seja, os níveis de alimentação dessas diferentes quantidades de farinha de peixe na ração dos animais teve apenas pontos positivos, né, de ascendência em relação à proteína
bruta da carcaça desses animais. Portanto, as criações de tilápia em cativeiro, algumas estratégias são usadas, né, para a melhoria do produto, no caso, a carne a ser consumida, e aí a gente tem, portanto, possibilidade de usar algumas funções matemáticas de simples resolução, que podem ser demonstradas por gráficos, exemplificando essa melhoria objetivada, né? No caso que a gente testou foi o teor de proteína na carcaça em função da farinha de peixe ofertada. Essas são as referências utilizadas, espero que vocês tenham compreendido esse simples cálculo e agradeço.